Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito para ativar vidas, para inspirar, para também trazer transformação pessoal. Eu, Andréa Cunha, estou aqui com essa missão, com esse propósito de ativar vidas e trazer realmente um conteúdo de valor. E, gente, hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais profundas da humanidade. O que me move? O que dá sentido e direção para a minha vida? Qual o meu verdadeiro porquê? Estamos falando de propósito. Pois é, um assunto bem interessante. E hoje o meu convidado, ele se dedica exclusivamente a falar sobre esse assunto. Ele tanto ensina quanto também desvenda tudo sobre o propósito. Eu estou aqui com Kiko Kinslansky, que é palestrante, escritor e também criador da propositologia. Kiko, bem-vindo ao podcast Vida Equilíbrio. Muito grato, André. É uma honra estarmos juntos aqui. Obrigado pela confiança, pela oportunidade de a gente compartilhar sobre essa temática tão relevante, tão significativa, que a gente possa juntos aqui, como falamos anteriormente, fazer com que essa experiência seja fator de soma e de contribuição para as nossas vidas e para quem estiver conectado a nós também. Com certeza. E olha, gente, a energia é incrível, porque quando a gente traz isso como um propósito nosso, né, toca com certeza mais pessoas. E Kiko, existe, né, vários conceitos sobre propósito, desde os mais românticos, filosóficos, aos mais básicos. Sim. De fato, assim, pela sua experiência e aquilo que você já estudou e você traz dentro dos seus ensinamentos, o que é o propósito? Quanto tempo esse podcast pode durar, hein? Olha, a gente pode estudar propósito a partir de muitas óticas. O que é a propositologia? É o estudo do propósito para que a gente consiga compreender o que é propósito, como você perguntou agora, eu vou chegar lá. Por que esse tal de propósito é tão importante? Ou seja, por que eu devo dar atenção para isso? Porque não adianta eu entender o que é, se eu não entender o porquê que isso é importante para mim. Exatamente. E aonde ele nos leva também, aonde né? ele nos leva, quais são os benefícios, os impactos, e a gente pode falar um pouco disso. E como que na prática eu posso revelar o meu propósito de vida. Sim. Então a propositologia, ela se dedica a responder essas três perguntas. O que é, por que é importante e como que eu faço para na prática revelar e me conectar com o meu propósito de vida. A gente pode estudar e compreender a partir de muitas fontes do conhecimento. Psicologia, filosofia, mitologia, espiritualidade, ciência, economia. A gente pode aprofundar a partir de várias óticas. E no final do dia, para responder essa pergunta, o que é propósito, eu faço um filme que passa pela minha cabeça a partir de todos esses estudos e investigações que a gente fez. E aí a resposta que vem é a resposta que é a mais simples e mais tranquila para que todos possam compreender. Que é propósito, é fazer o bem com o que você faz bem. Muito bom. Não é simples? Simples. Uma criança entenderia. E muito verdadeiro e profundo, né? Sem dúvidas. Então, o propósito é a expressão daquilo que há de melhor em mim a serviço de algo maior do que eu. Muito bom. Então, quando eu compreendo que há um valor dentro de mim, não melhor, nem pior, nem mais importante do que nenhum outro valor, mas o meu valor, o meu recurso interno, a minha virtude, e eu entendo que isso pode ser ofertado à humanidade de alguma forma, e eu tomo a decisão de utilizar a minha vida como uma plataforma para expressar isso intencionalmente ao mundo, ali eu estou em sinergia com um propósito. Então, fazer o bem com o que você faz bem. E aí as duas perguntas, portanto, são: o que eu faço bem? E qual que é o bem que eu quero fazer com isso? E a partir daí, abro espaço para que o meu propósito floresça e se manifeste na minha vida. Nossa, muito bonito, muito bacana. E você vê, né? Traz de novo para o autoconhecimento. Porque não tem como você entender o seu propósito sem se olhar, sem se aprofundar, sem olhar exatamente quem é você, quais são os seus pontos. Porque aí sim você vai mergulhando e vai tendo sentido. Porque é através desse intra, né? Desse interno que você busca esse ser, esse sentimento, essa vontade de algo a mais e aquilo que você sabe fazer verdadeiramente. Não tem outro caminho, né, Kiko? Sem dúvidas. Eu costumo dizer que os nossos passaportes estão muitas vezes com vários carimbos de outros lugares do mundo, né? Então,
A gente tem o sonho de ir pra Disney, e é super legal de ir pra Disney. Tem o sonho de ir pra Europa, é super legal ir pra Europa. A gente tem o sonho de ir na África, super legal ir na África. Mas que a gente também tenha sonhos de visitar os nossos continentes internos. Que a gente tenha sonho de fazer check-in no aeroporto da alma, né? Que a gente tenha sonho de fazer uma escala, fazer uma conexão no aeroporto do coração também. E para isso tem que ter coragem, para poder olhar para dentro. Exatamente. Porque olhar para dentro significa se deparar com as suas sombras, com seus medos, com suas feridas, com seus traumas, com as suas incongruências. Então, é preciso que a gente olhe para dentro para que a gente consiga acessar esse tesouro tão valioso, que é o tesouro, na minha perspectiva, que eleva a nossa vida, que é o propósito. Então, para que eu olhe para dentro, eu tenho que primeiro ter coragem e compreender que a viagem para dentro, ela é a que vai sustentar todas as minhas viagens para fora, né? Para que eu viaje para fora com consciência de quem eu sou. É por isso que a gente costuma falar muito para os nossos alunos da propositologia que o propósito é a ponte que conecta o nosso mundo de dentro com o nosso mundo de fora. Então eu preciso mergulhar para construir essa ponte de dentro para fora com o mundo. E a partir daí viver em alinhamento com a minha verdade, com a minha identidade, com quem eu sou de verdade. Exatamente. E nisso, quando você faz esse mergulho, ele traz algo que é bem diferente, porque existe ainda uma confusão sobre o propósito, sobre o entendimento do propósito, muito alinhado a um objetivo, né? E é completamente diferente. E quando você sabe exatamente quem você é, você tem essa certeza e você sabe qual é o seu propósito, você tem mais coragem, você é mais resiliente, porque existe ali dentro um movimento muito certo daquilo que você quer, muito firme. E aí você não se confunde e nem desiste nas barreiras, nos obstáculos e desafios que podem ocorrer, né? Então, assim, voltando a esse ponto que eu trouxe, qual a diferença do propósito para os objetivos, né? Porque eu acho que existe uma confusão de entendimento. Totalmente, André. Sua pergunta é super valiosa, porque muitas pessoas realmente acreditam que é a mesma coisa, mas são aspectos, são conceitos diferentes. E depois a gente tem que mergulhar um pouquinho no outro ponto que você falou, que é a relação do propósito com a resiliência. Sim. Acho que isso é um ponto assim crucial, né? E que tem tudo a ver com a sua história, inclusive, também, com base no que a gente conversou, né? Mas, de fato, há esse mito de que propósito é igual ao objetivo. Mas uma forma simples da gente poder explicar isso é, por exemplo, o fato de a gente estar gravando este episódio hoje, o fato de você ter realizado o seu podcast Vida em Equilíbrio, isso não é um propósito. Isso era um objetivo. Exatamente. Que é fruto de um propósito. Então, o propósito, ele é aquilo que sustenta esse objetivo. O propósito é aquilo que te move, te mobiliza, é aquilo que te direciona, é aquilo que te norteia, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te guia, é aquilo que dá sentido para as suas escolhas. E a partir do seu propósito, você pode ter vários objetivos. Ou seja, o propósito ele se manifesta através de objetivos. Então, realizar o podcast era um objetivo, era uma missão a cumprir. Mas o propósito é o que te dá motivação e significado para que esse objetivo seja realizado. Então, propósito é o porquê. É o porquê, exatamente. O objetivo. Que é o sentido, né, por trás daquilo, de fato. Então, será que é só realizar um podcast, estar aqui me comunicando? O que tem por trás disso? Perfeito. Aí sim é que motiva, né? De fato, a vir aqui cada vez mais, a estar trazendo convidados especiais que falem temas que são importantes para ativar vidas realmente, de fato. Perfeito. Ou seja, o podcast ele passa a ser um instrumento de materialização dessa consciência mais elevada do propósito. Bacana. Então, isso que é trabalhar com propósito, isso que é empreender com propósito, é quando você cria a partir do propósito. E aí, os projetos, iniciativas, produtos, serviços que você cria são pontes entre o seu propósito e a humanidade, e a sociedade, e a vida das pessoas. Então, você passa a dar um outro significado para aquilo que você está empreendendo ou realizando. E aí a gente entra na questão da resiliência, que é o que você trouxe. Ou seja, quando o podcast aqui, por exemplo, é a materialização de um sentido maior para mim, eu não vou desistir por qualquer coisa. Exatamente. Eu posso até cair, e vou cair porque sou humano, como diria Karl Mascarenhas, nosso grande amigo. Faz parte do pacote ser humano.
Eu vou cair, vai ser difícil. Existem os desafios, né? Os altos e baixos, tá tudo bem. Claro. Vivemos em picos e vales, né? Perfeito. Mas eu tenho combustível para seguir, porque eu tenho um porquê, eu tenho um significado, eu tenho um sentido. Isso é alimento, né? Isso é alimento para a alma. A comida é alimento para o corpo. Se o corpo não tem comida, o corpo atrofia. Exatamente. E o propósito é o alimento da alma. Se a alma não tem propósito, ela atrofia, ela perde musculatura da alma também. Então, certamente, uma boa forma de explicar sobre propósito é um combustível, ou o combustível, ou um dos grandes combustíveis da alma humana. E é muito engraçado que existem pessoas muito angustiadas por não saberem seu propósito. Não sei se você, com certeza, nos seus treinamentos e palestras, as pessoas já falaram. Gente, qual é o meu propósito? Eu não consigo entender, eu não consigo ver. Sim. E tem uma certa dificuldade porque eu acho que as pessoas ficam justamente confundindo ou não têm uma clareza sobre o que é o propósito. Sim. E necessariamente o propósito não é algo místico, né? Ele tem muitas questões e ele pode ser dividido em vários pilares também. Sem dúvidas. Então, assim, hoje quem busca o propósito, existe um caminho para ela buscar esse propósito? E aquelas pessoas que acham que ainda não encontraram esse propósito? Com certeza. O que acontece é que a maioria de nós estamos, eu digo que, afastados de nós mesmos, né? Sim. Ou seja, a gente cometeu essa traição, que é a maior traição que a gente pode cometer, que é não sermos fiéis à nossa própria natureza, identidade, essência e desenhar uma vida desconectada, de projeção, né? Afastados de quem a gente é, optando mais pela aprovação do que pela realização, optando mais, muitas vezes, pelos desejos do ego do que pelos desejos da alma. E não é pra gente negar o ego. O ego é importante, tem um papel, mas eu acho que ele não pode ser o comandante da nossa jornada, porque senão a gente se perde de quem a gente é, que é essa conexão mais profunda com os nossos valores, talentos, paixões. Exatamente. Então, existem sim caminhos pra gente conseguir encontrar respostas que nos levam ao nosso propósito. E nós desenvolvemos dentro da propositologia, que é composto por 6 elementos. Então a gente investiga 6 elementos na nossa vida, 3 elementos têm a ver com a nossa singularidade. E os outros 3 elementos têm a ver com a nossa contribuição. Então, quando os 3 elementos da singularidade se conectam com os 3 elementos da contribuição, a gente ganha uma boa perspectiva sobre o nosso sentido de vida, sobre o nosso propósito. Não como uma revelação mística e absolutamente esotérica, espiritual. Uma grande descoberta, né? Mas como uma percepção pragmática e até cognitiva mesmo do quem eu sou, como eu quero servir e como é que eu desenho uma vida pautada nisso. Né? Então, há um caminho, sim, que é a partir desse olhar dos 6 elementos, que a gente já teve a honra e o privilégio de apoiar milhares de pessoas a viverem essa jornada. E hoje também formamos treinadores de propósito de vida, psicólogos, mentores, coaches, palestrantes, educadores, professores, pais, pessoas que querem apoiar outros indivíduos nessa jornada, que se formam na metodologia e que podem guiar indivíduos nessa jornada. Então a gente pode falar um pouquinho desses 6 elementos. Sim, eu gostaria de saber quais são os 6 elementos da propositologia, né, que de fato ativa essas pessoas a entenderem o seu propósito de vida. Perfeito. Vamos começar pelos 3 elementos da singularidade. Sim. Então, imagina assim, que é um diagrama onde você tem 3 elementos da singularidade e 3 da contribuição. E é nesse cruzamento que essa visão, essa percepção cognitiva mesmo, tá? Do nosso propósito começa a se formar. O primeiro elemento é o elemento chamado talentos, que tem a ver com aquilo que eu faço muito bem, aquilo que eu faço naturalmente. Você naturalmente se comunica, se expressa. Não tem como negar que isso é uma virtude, é um talento, é algo que está interno aí dentro de você. Ninguém deve ter te ensinado sobre isso. Talvez você fez algo para se aperfeiçoar, mas naturalmente você já tinha essa capacidade. Com certeza. Então isso é natural. Então o que é natural em mim? O que é abundante em mim? O que me farta? Não o que me falta. O que me farta. Virtudes, competências, habilidades que eu faço naturalmente, que eu não vejo o tempo passar, que eu sinto que é algo que, quando eu estou realizando, o tempo parece que não existe. Entra em flow, né? Entra em flow, entra em fluxo total. Meu ego se dissolve, eu me sinto mais conectado com a atividade.
o espaço entre o ser e o fazer fica bem curtinho. É como se aquilo que eu sou fosse aquilo que eu faço. Eu já não sei mais diferenciar quem eu sou e o que eu faço, porque é tudo uma coisa só. Não tem peso, né? Ele é leve, ele é prazeroso, né? Esse é um dos grandes indícios de que você está numa zona de talento. Massa. É leve. Não é que não é difícil. Isso. Não é que não é desafiador. Com não certeza, é que não é... tem que treinar para desenvolver mais e melhorar. Sem Mas dúvida. ainda assim é leve. Claro. Quer ver uma evidência do talento? Você passa ali 12 horas expressando aquilo. Você está cansado fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente você está cheio de recompensas. Recompensas psíquicas, energéticas. Você está em êxtase, você está querendo fazer mais. Você vibra, né? Você vibra. E você vibra a nível físico, tá? A nível biológico você vibra. Sim. Porque o seu corpo parece que meio que entende que estou no meu lugar no mundo, né? Então, há uma resposta... Eu sei o que é isso. É. Então, André, há uma resposta física. Então, nos nossos treinamentos, a gente muitas vezes leva as pessoas para o corpo. Ótimo. Vamos entender o corpo. O que seu corpo te responde quando você faz isso? Bacana. E como é que o corpo te responde quando você faz aquilo? Porque quando ela se observa e ela observa esse movimento que você acabou de trazer, ela entende e acredita que é verdadeiro isso, né? Porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas, né? Total. Será que eu tenho esse talento? E quando você traz isso, né? Você sente no seu corpo, ele tá falando com você. Exato. Então não tem por que ter dúvida. Exato, ele responde. Ele responde. O corpo é muito inteligente. Eu tenho estudado muito isso, bioenergética. E ele trabalha no seu inconsciente, ainda tem esse detalhe, não é a sua consciência, né? Então, se ele vibra, ele traz aquilo, é porque é verdadeiro. Não é algo que você está fingindo. Exato. E muitas vezes você não precisa nem fazer a atividade. Basta você fazer uma visualização. E se imaginar em 2 cenários. Sim. Carreira A, carreira B. Se imagina. Verdadeiramente se projeta. E perceba como o seu corpo reage quando você está aqui e quando você está aqui. Quando você está no seu habitat natural, seu corpo celebra. Seu corpo celebra. Então é uma evidência interessante. Mas tem muitas ferramentas para a gente poder fazer o processo de descoberta dos talentos. Mas talento é isso. É o que eu faço muito bem feito. Sim. E naturalmente bem. E com leveza. Já o segundo elemento chama-se paixões. Que é um pouco diferente. Sim. Que tem a ver com, diante de todas as possíveis áreas, gastronomia, engenharia, comunicação, tecnologia, esportes, artes, e tem milhões de possibilidades. Quais dessas eu sinto uma atração natural? Olha que interessante, por alguma razão, você, André, sentiu uma atração natural por podcast, comunicação, pessoas, e não sente uma atração natural por, sei lá, outras coisas. Então, é como se dentro da gente... É muito bonito isso, porque é como se dentro da gente houvesse uma partícula, que essa partícula, ela nos aproxima naturalmente de algumas atividades e ela nos afasta naturalmente de algumas atividades. Há uma inteligência dentro da gente que faz com que a gente se sinta atraído por algumas coisas e que a gente se sinta uma repulsa por outras. É, bem isso. Eu sei o que é isso. Por que razões no universo misterioso você, Andréa, sente uma atração por um podcast e sente uma repulsa e por bem algo? Quando você aceita a fazer aquilo, você sente isso. Muito engraçado, assim, só pegando essa sua fala, porque isso é uma clareza que eu tive quando eu comecei a fazer comunicação, jornalismo. Eu entendi, eu era louca para fazer jornalismo e em algum momento eu trabalhei com a rádio, na rádio de notícias, mas o que acontece? Durante o meu processo, eu dizia, não é isso que eu quero falar, eu não quero falar sobre economia, eu não quero falar sobre, sei lá, algo ruim, sabe? Eu não quero dar má notícia, eu quero trazer boas notícias. E hoje, no meu momento de vida, né, eu tenho percebido que o que eu quero, na verdade, é ativar, é levar coisas, boas informações e transformação. Entende? Já existem muitas pessoas dando notícia. Então, eu não me coloquei nesse lugar de comunicadora para dar notícias, mas sim trazer uma nova ativação ou possibilidades que as pessoas enxerguem para ter qualidade de vida, para ter saúde, né, para ter transformação. E tem a ver com exatamente isso, a recusa, né, de você não querer aquela energia, foi exatamente isso, tanto que eu saí da área, fiquei muito tempo sem trabalhar com isso, e retornei com esse propósito.
Que lindo. Bem interessante. Parabéns pelo seu sim, né? Pela sua coragem de exatamente. E quando você não faz, Kiko, você se sente frustrado. Sim. E eu me sentia assim um pouco. Eu falava, gente, eu tenho que comunicar, né? E claro, comunicava pelo meu Instagram, mas ainda era muito pouco. Perfeito. Porque imagina, se você coloca um leão, uma leoa, para usar o seu talento no oceano, ele vai falar, pô, mas usa o seu talento aqui no oceano. Não adianta, porque o talento está no lugar errado. Tá no ambiente errado. Então a paixão é o elemento que nos ajuda a conectar o talento com o ambiente certo. Muito bom. Aí tem um quinto elemento que a gente vai falar daqui a pouco, que é um elemento chamado mensagem, que tem a ver com o que você falou agora. Tá? Mas vamos chegar lá. O terceiro é um elemento chamado valores. Claro, importantíssimo. Que tem a ver com aquilo que é importante para mim. Como é que eu desenho uma vida que vai me trazer felicidade, prosperidade, realização, preenchimento, se eu não tenho clareza do que é inegociável para mim, do que é importante para mim? E isso é para tudo. É para escolher onde você vai morar. Com certeza. É para escolher o seu parceiro, sua parceira. O seu parceiro, sua parceira. O seu trabalho. O seu modelo de trabalho. Com certeza. A sua rotina. Porque não adianta eu estar alinhado com os meus talentos e com as minhas paixões se eu ainda estou vivendo uma vida que não está em harmonia com os meus valores verdadeiros. Então, quando eu integro talentos, paixões e valores, eu crio uma unidade que é intransferível, que só eu tenho. É o meu DNA, é a minha singularidade. E aí, quando eu começo a desenhar uma vida, projetar uma carreira, construir relações, construir caminhos a partir dessa singularidade, só isso já começa a me fazer alinhar, sintonizar com o meu propósito maior. Muito né? bom. Então, a gente explora isso com profundidade e começa a trazer isso, incorporar isso na nossa vida, para que a nossa vida esteja em alinhamento com esses três elementos. Nossa, né? Perfeito. E aí, a partir daí, a gente vai avançar para a contribuição, que são outros três elementos também. E o primeiro deles é muito lindo, André, é um elemento chamado visão utópica. Tem a ver com a nossa capacidade de sonhar com uma humanidade diferente. Então, quando você olha para o mundo, quais são os desafios que o mundo enfrenta que você gostaria de ajudar a minimizar? Ah, Kiko, mas eu não sou Gandhi, eu não sou Mandela, eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Quem sou eu para poder, enfim, minimizar problemas do mundo? Mas não é que você vai mudar o mundo inteiro. É que você vai, como diria Steven Pressfield, você vai empurrar a humanidade 1 milímetro para frente. Não é mudar o mundo todo, é empurrar a humanidade 1 milímetro para frente. Esse podcast pode empurrar a humanidade 1 milímetro para frente? Uma pessoa pode despertar para um sentido, pode aprender algo que vai mudar a família dela, pode aprender algo que vai transformar a carreira dela? Pode. Com certeza. Empurrar a humanidade 1 milímetro para frente. Se uma pessoa foi impactada, já está válido, né? E isso é menos ou mais importante? Mesmo que ela inicie, ela não precisa, né, estar tão avançada. Só ela iniciar, perfeito, já fiz o meu trabalho. Perfeito. É bem isso. Porque cada vida é um mundo. Então, esse elemento, visão utópica, tem a ver com você olhar para o mundo e se questionar, qual que é o mundo que eu gostaria de viver? Como eu posso contribuir, né? E aí, a partir daí, eu vou olhar para os meus elementos da singularidade e entender como é que eu uso meus talentos, paixões e valores para gerar uma contribuição para esse mundo aqui. Então, se eu quero uma humanidade com vidas com mais equilíbrio, como é que eu uso meus talentos, paixões e valores para ofertar valor para que esse mundo seja construído? Então, no meu caso, eu tenho essa utopia, essa perspectiva de um mundo onde todo mundo está alinhado com o seu propósito. E se eu escrevo um livro, e esse livro não vai fazer o mundo inteiro estar alinhado com o propósito, mas ele vai empurrar a humanidade um pouquinho para essa direção, pô, então faz sentido essa carreira para mim. Pô, faz sentido dedicar tempo, energia, dinheiro para isso aqui. Faz sentido porque eu estou usando o meu recurso para empurrar a humanidade para uma visão que me move, que faz com que eu sinta que aquilo que eu tenho de melhor está servindo a algo maior do que eu. E aí é nessa sensação de utilidade, de contribuição, que emerge o senso de realização. A realização se apresenta no senso profundo de contribuição e utilidade.
Muito bacana. Não há realização sem contribuição. É. Não há preenchimento sem utilidade. Então, é fundamental que eu olhe para o futuro do mundo, da sociedade, do meu bairro, da minha família, da minha comunidade, e eu visualize uma utopia. E é muito bonito porque Martin Luther King, por exemplo, né, que é um grande líder que a gente se inspira tanto, ele um dia juntou muita gente naquela praça e fez um discurso chamado I Have a Dream. Conheço. Eu tenho um sonho. E aí Martin Luther King ele chegou e falou assim, eu sonho com um mundo onde as pessoas não se julgam pela cor da pele, e sim pelo teor do caráter. E Martin Luther King começa um movimento para construir um mundo onde as pessoas não se julgam pela cor da pele, e sim pelo teor do caráter. Só que ele dedica uma vida para isso e ele não consegue. Porque ainda tem gente que se julga pela cor da pele. Mas o tanto que ele ajudou a humanidade a progredir nessa direção só foi possível porque ele tinha essa visão utópica. No coração dele, e aí a gente fala, feche os olhos e enxergue. Ou seja, o que você enxerga quando você fecha os olhos em relação ao mundo? Ele tinha essa visão utópica de que o mundo poderia ser um lugar sem preconceito. Um lugar com mais igualdade. Então ele direciona a carreira dele, os esforços dele, para caminhar 1 centímetro, 1 milímetro naquela direção. E eu preciso ter essa luz que vem do futuro para iluminar o meu presente. Por isso o papel da esperança é tão importante. Exatamente. E assim, não necessariamente significa que de fato você vai mudar o mundo, porque é tão complicado porque você depende do outro, mas você fez o seu papel, acreditando aonde você pode entregar, mesmo que seja apenas alcançada algumas pessoas. Mas, de fato, você fez esse movimento. E é importante essa ação, porque propósito, ele pede ação. Né? Ele não adianta ficar só na ideologia, no sonho. Você tem que agir. Né? Ela está ali casada com a ação. Fantástico. Agora, uma coisa super importante que você trouxe é assim, você vê, né, que tem pessoas que conquistam sei lá, mansões, dinheiro, sucesso, carreiras brilhantes e muitas outras coisas, porque está no senso material de ter, mas no fundo tem um vazio tão grande. Sim. E aí está a pergunta, que vazio é esse? Será que ela tem esse senso de propósito? Então, assim, o que de fato levam as pessoas que conquistaram tudo a ainda ter esse vazio dentro? Pois é, o vazio existencial, né? A falta de sentido. E o que é essa falta de sentido? Essa desconexão com o meu sentido de vida, com aquilo que preenche a minha alma. Porque a gente é ensinado que a gente tem que, primeiro, preencher o corpo. Então a gente tem que se alimentar, tem que... As necessidades básicas, né? Água, fisiologia, sexo, segurança. A gente é ensinado também que a gente tem que preencher o ego, ou seja, se sentir seguro, se sentir amado, se sentir importante. Mas a gente não é ensinado que a gente tem que preencher a alma. Porque não adianta um corpo preenchido, um ego preenchido, se a alma está se atrofiando. Então, a sociedade nos direciona para a gente correr e chegar lá. Só que a gente não sabe nem aonde é esse lá. Né? Lá onde? A sociedade nos direciona que a gente tem que ser alguém na vida. Então, pô, Kiko, você tem que ser alguém na vida, cara. Você tem que vencer na vida, Andréa. Você tem que chegar lá. E a gente constrói toda uma estrutura de vida para seguir as necessidades do corpo e do ego e esquece dos desejos da alma. Desejo da alma é autenticidade, é conexão real e profunda, é serviço desinteressado, é senso de unidade, de pertencimento, de contribuição. Isso é desejo que vem dessa consciência de alma. Só que a gente está vibrando tanto nessa consciência do ego que a gente acha que ao atender todas as necessidades do ego, a gente vai se sentir feliz. Só que não é daí que emerge a felicidade nem o preenchimento. É claro que temos que cuidar do ego. Temos que nos sentir seguros, temos que nos sentir amados, pertencentes, temos que nos sentir com autoestima, com valor sensação de valor próprio, reconhecimento. É trabalhar a identidade, né? Fortalecer a sua identidade. Claro, é importantíssimo. super. Só que isso, por si só, não sustenta o preenchimento. Então, o que é vazio? Vazio é o oposto de preenchido. Exatamente. Vazio é o oposto de preenchido. Então, a gente vê nas nossas mentorias, principalmente com executivos, André, vou te dizer assim, dezenas e dezenas de executivos, e eu tenho a honra de poder estar ao lado de companhias
multinacionais enormes com, né, faturamentos bilionários e líderes executivos multimilionários que estão no mundo corporativo e que muitas vezes chegam pra gente e falam: Kiko, eu tenho o carro do ano, eu tenho minha filha nas melhores escolas, eu viajo internacional de primeira classe todo ano, tenho a casa na praia, mas, cara, tá faltando algo. Tá faltando algo. Eu achei que isso tudo era cumprir o script e que eu ia chegar aqui, eu ia falar, pô, pronto. Só que, onde é que... E o que você renunciou em relação aos desejos do seu propósito? Aí a gente começa a trabalhar o processo de reconhecimento de talentos. Então ele sabe quanto a empresa faturou, mas não sabe quais são seus talentos. Ele sabe quantos seguidores tem no Instagram, mas não sabe quais são seus valores e paixões. Entende? E às vezes ele não percebeu nem o sentido, na verdade, de tudo isso. Ele faz por fazer, no sentido de ganhar, ter, conquistar. Sim. Né? E não de fato que o seu coração te move, né? Perfeito. E muitas vezes não sabe, desculpa te interromper. E muitas vezes não sabe, não percebe que entre mudar o mundo, contribuir com o mundo, ou servir e ganhar dinheiro, eu posso e mereço ficar com os dois. Eu não tenho que escolher entre fazer uma diferença e ser materialmente ou financeiramente próspero. Pelo contrário, quanto mais eu sirvo, mais valor eu agrego, maiores são as minhas chances de ser bem remunerado. E quanto mais bem remunerado eu sou, maiores são as minhas chances de investir no meu propósito para ampliar a minha contribuição. Então, entre dinheiro e sentido, vamos ficar com os dois, não precisa escolher. Exatamente. Não necessariamente significa que você tem que ter propósito e não ter, né? Você inclusive tem um livro sobre isso, né? Lucro com propósito, algo assim. Exatamente. E realmente é bem interessante, porque eu de fato tive essa dificuldade de entender que meu propósito também pode me dar, né, um resultado financeiro. Por que não viver do meu propósito? Claro. E depois eu entendi que eu poderia fazer isso. E de fato as pessoas sempre levam mesmo para esse lado, né? De o propósito tem que ser algo místico, só de ajudar, de contribuir, mas eu também posso ganhar, né? Sem dúvidas. E merece ganhar. Eu costumo dizer, André, que se você está fazendo uma diferença na sociedade, você merece ser muito bem remunerado por isso. Para que você tenha combustível para continuar fazendo isso. Exatamente. Para que você consiga reinvestir mais ainda, né? Claro, alimentar. Então, o dinheiro... Adoro o dinheiro, cara. Dinheiro... Não necessariamente ele tem que estar afastado do propósito, né? Não, o dinheiro impulsiona meu propósito. Exatamente. O dinheiro faz ele com só que não eu pode possa... ser o motivo principal, né? A quem te conduz. Exato. Ao contrário, tem que ser o propósito conduz e ganha, né, o dinheiro. Porque ele vai alimentar. Então, se hoje eu quiser imprimir 1000 livros sem precisar me preocupar em vender esses livros e entregar nas comunidades, como a gente faz, em fazer palestra voluntária, em fazer palestra em escolas públicas, em instituições beneficentes. A gente falou aqui mais cedo, a gente estava no Instituto Daniel Alves há 3 anos, quando o Instituto existia, e a nossa social media aqui, querida, estava lá. A gente estava lá voluntariamente. Agora, para que eu possa fazer trabalhos voluntários, é claro, eu preciso cuidar da minha sobrevivência. Então, quanto mais eu consigo prosperar, mais eu consigo investir no propósito, fazer a mensagem chegar em mais pessoas, escrever mais livros, imprimir mais livros, investir mais em marketing para que o propósito seja mais materializado. A mensagem chegue nas pessoas, né? Exato. Então, o problema não é buscar dinheiro. O problema é a que o seu dinheiro serve. Exatamente. Na minha perspectiva. Então, minha relação com o dinheiro, ótima, maravilhosa. Vamos trabalhar para ter mais prosperidade, mas com a consciência de que isso vai servir aos nossos desejos, sim, aos nossas vontades mais superficiais, muitas vezes. Tudo bem, faz parte da vida. Mas que no final do dia, ele tenha essa intenção de construir um legado que vai além da gente. Tá? Agora também sem romantizar e sem esquecer que nós somos humanos e tem os prazeres da matéria e tem o restaurante gostoso que eu quero poder comer e tem lá um carro legal que eu quero poder viajar mais confortável e tem um médico que é muito bom, que eu quero poder estar com o melhor médico que é mais caro às vezes. Tudo bem, vamos também alimentar, só que hedonia sem eudaimonia, como diria Aristóteles, talvez não sustente a nossa felicidade. É bem por aí mesmo. E outro ponto interessante, Kiko, é que, na verdade, o propósito, ele pode também existir em vários pilares da nossa vida, né? Existe o propósito espiritual,
Sim. Existe o propósito de uma busca ou não? É uma pergunta. Ele pode ser dividido, assim, não só único, de ser um caminho de só ajudar o outro, com certeza, mas ele pode ser separado dessa forma? Então, André... propósito profissional, um propósito de vida espiritual, um propósito financeiro? Então, claro que não há verdade universal aqui, né? Isso é talvez algo que a gente não tenha uma verdade absoluta, mas diante das nossas investigações, estudos, pesquisas e discussões, a gente entende que o propósito, ele sempre é espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido da espiritualidade, porque o propósito tem a ver com nós utilizarmos algo que não foi a gente que escolheu ter. Você não escolheu ser bom em comunicação. Você não escolheu ter as paixões que você tem, os talentos que você tem, os valores que você tem. Você não escolheu isso. Isso foi, de alguma forma, projetado em você. E aí você utiliza isso para servir. Então isso... Que é o dom, né? Que a gente está trazendo, né? Entendi. Que ele já uma vocação. Sim, algo que é natural para você. Então, a gente não escolhe a nossa singularidade. Nós recebemos essa singularidade. Agora, talvez alguém acredite que seja de Deus, outro acredite que seja de Buda, outro de Jesus, de Cristo, de Alá, ou de Deus, da natureza, do universo. Não sei, mas é uma singularidade que está aí e que tem a ver com uma conexão com algo que é maior do que a gente. Então, na minha perspectiva, isso é espiritualidade. Então, o propósito é uma expressão da espiritualidade através da gente. Então, talvez a gente possa dizer que seja uma expressão de Deus através da gente. Uma expressão da natureza cósmica através da gente. Uma expressão... Não sei, cada um tem a sua forma de entender. Mas é uma expressão de uma conexão nossa, como seres humanos, com algo maior do que nós. Agora, o propósito, embora seja uma expressão espiritual... Ele tem a ver com a nossa inteligência espiritual, não tem a ver com inteligência cognitiva, não tem a ver com inteligência emocional, não tem a ver com inteligência física, não tem a ver com inteligência financeira, tem a ver com inteligência existencial. Então, por isso eu digo que é uma expressão espiritual. Agora, ele se desdobra na nossa vida de várias formas. O nosso propósito, ele se desdobra para a nossa família, para a nossa comunidade, para o nosso voluntariado, para a nossa profissão. Então, eu não tenho vários propósitos. Eu tenho uma raiz que tem vários galhos e que oferece frutos para a família, para a comunidade, para o trabalho, para a minha vida financeira. Então, na nossa perspectiva, dentro da propositologia, o propósito ele é único e se manifesta em todas essas outras áreas. Várias direções, na verdade. Sim. Muito claro, muito interessante isso. Porque, assim... De fato, existe uma confusão em achar que é só para ajudar as pessoas carentes, ajudar aquelas pessoas que não têm aquilo. Entende? Vai muito além, desde a nossa família ela começa. Sem dúvida. Dentro de casa, no nosso ambiente, né? Onde a gente está, na verdade. Ele leva com a gente. Sem então, dúvida. onde a gente chega, ele vai junto. Total, ele se materializa de várias formas. De várias formas. Agora, a essência não muda. Massa. Às vezes a gente muda a forma e acha que está mudando a essência, mas não é. É a mesma essência se manifestando de formas diferentes. Porque nós somos uma alma. Nós somos uma identidade de singularidade, de essência. Então, isso emerge dessa mesma fonte. Essa é a nossa perspectiva. Quer ver uma coisa interessante? A gente costuma ensinar sobre isso falando sobre o coco. Coco? O coco. O coco. Sim. O coco. Diga aí o que vem do coco. O que dá pra vir do coco? Muitas coisas. Eu sei porque eu já vi a questão do coco. Diga de aí. fato, o coco você tira a questão daquela coraça, né? Que você usa palha. Dentro você tem a água, você tem a carne. Você usa coco. aquela parte durinha, óleo de coco. Dá pra usar tudo Coco do ralado. coco, tá? Tudo do coco Tudo. pode ser usado. Coco ralado. Chips de coco. Shoyu de coco. Melaço de coco. Não, mas além da alimentação, você usa até aquela parte de fora, completamente. Para fazer embalagens, utensílios. Mas tudo é coco. Tudo é coco. Tudo é coco. Tudo é coco. Ou seja, o coco não deixa de ser coco quando ele vira açúcar de coco. Quando ele vira... Ele contribui de várias formas. O propósito dele bem interessante. se manifesta
de várias formas diferentes. Ele não deixou de ser coco. Claro. Ele mudou a forma, mas a essência está ali. Uma coisa assim que hoje nesse mundo que as pessoas estão tão desconectadas, como a gente falou no começo, vive muito no automático, né? Então, assim, existe uma parte da população, é como se fossem dois tipos, né? Vamos dizer assim. Uma parte completamente automática, que talvez nem pense sobre isso. Eu acredito que exista isso, né? Nem para refletir, ou ainda não parou. E uma outra parte que ainda foi tocada e que está buscando isso. Existe realmente essa definição de dois mundos aqui? Tipo, umas Sim. que estão ali meio que dormindo e a outra que está ali buscando esse propósito, esse senso de vida, esse porquê? Sem dúvidas. Isso tem a ver com o nível de consciência. Né? O nível de consciência. E é sempre temos que ter cuidado para falar de nível de consciência, para a gente não achar que um nível é melhor do que o outro. Sim. Mas se fala em níveis mais inferiores e níveis mais superiores, no sentido de compreensão, mas não de que é melhor ou pior. Claro, claro. Porque os níveis de consciência do ego também são muito valiosos e a gente tem que cuidar deles. Se eu não me sinto seguro, eu não arrisco o meu propósito. Segurança é do ego. Se eu não me sinto pertencente, eu não me conecto verdadeiramente. Pertencimento é do ego. Se eu não sinto que eu tenho autoestima, eu não entrego a minha mensagem para o mundo. A autoestima é do ego. Então, se eu não cuido do ego, eu bloqueio a alma. Então, os níveis de consciência inferiores, segundo a metodologia do Richard Barrett, que é a que eu sou formado, eles têm a ver com o ego e os níveis superiores têm a ver com a alma. Então, a maioria das pessoas ainda estão operando as suas vidas com base na consciência do ego. Tenho que ter segurança, tenho que ter pertencimento, tenho que ser amado e tenho que ser importante. E isso é normal, é natural, porque nós vivemos, especialmente no Brasil, em um país que, de fato, às vezes o que a gente tem para olhar é isso. São esses níveis. Sim. Agora, à medida que a gente vai suprindo esses níveis de consciência, me sinto seguro, me sinto, né, mais estável, sinto que eu tenho uma rede de apoio, eu não estou sozinho no mundo, sinto que eu tenho valor, reconheço a minha identidade. Aí, aos pouquinhos, eu vou abrindo espaço para esses níveis mais elevados. É uma transição que acontece, né? De mudança de estado. Uma transição. Bem interessante. Inclusive, ele chama essa transição de transição do ego para a alma. Só que tem um nível 4, porque são 3 níveis do ego, o nível 4 de transição e 3 níveis da alma. O nível 4 é o nível de transformação. É quando eu começo a dominar os medos do meu ego. É quando eu começo a investigar a minha história, os meus padrões emocionais, os meus sabotadores, as minhas crenças limitantes, as armadilhas da vida, e eu começo a me deparar com os meus traumas, feridas, que estão ligados a um dos 3 medos do ego. As experiências não assimiladas, né? Que você começa a trazer. Perfeito. Experiências não assimiladas, experiências não ressignificadas. Exatamente. E aí, quando eu não vou lá, e por isso tem que ter coragem, nós falamos, para poder encarar isso. Para olhar de novo, né? Para aquilo que você tá ali. Olhar para isso, eu passo a operar minha vida com base no medo. E não no amor. E não na confiança. E não na fé. Que é a energia do propósito. E bem interessante você trazer isso. Eu até pretendo falar isso em breve, num próximo podcast. Que é uma situação. A gente vive esse estado que a gente pensa que viveu lá atrás, no trauma ou na experiência não assimilada, na verdade, hoje. Porque quando a gente traz esse medo, ele está ali com a gente, hoje. Mesmo de ter sido de uma vivência anterior. Então, enquanto a gente não trata isso, essa experiência, ela vai continuar reverberizando aqui dentro da gente, e isso vai nos atrapalhar de crescer, evoluir, enxergar e até viver isso que a gente quer viver. Perfeito, André, exatamente. Porque a gente está ali numa jornada onde o que está nos guiando inconscientemente é o medo que emergiu por conta da experiência não assimilada. Exatamente. Né? E esse medo começa a conduzir a nossa jornada. Porque esse medo ele está sendo alimentado por crenças também, né? E a crença são muitas ali. E é isso, por isso que é tão importante olhar, né? De novo, olhar pra gente. Porque, gente, é sobre nós sempre. Né? Por mais que a gente também traga propósito, que é contribuir com o outro, mas antes a gente tem que olhar a gente, a nossa casa interior. Porque não tem como contribuir. Como é que eu vou doar algo que eu
não tenho ainda e não olhei. Tá vendo? É por isso que você tem que escrever seu livro logo. Já tem que pegar esse podcast aqui e já pedir para alguém transcrever. E é essa base aí, esse propósito que eu tenho na intenção de escrever esse livro. E assim será. Assim será. Bacana. Mas muito legal porque, assim, o que você trouxe agora é crucial. Não é nem que é importante, é que é crucial para uma vida com propósito. Porque se o propósito tem a ver com transbordar, como é que eu transbordo se eu não me preencho? Então, o vazio tá dentro, não tem como. É como entra, né, e vai para onde? Vai vazar, né, para algum lugar. Então, assim, não é que eu tenho que estar perfeito, tá? Que é impossível. Eu tenho meus medos, você tem os seus, eu tenho os meus traumas. Toda vez que eu acho que eu já cheguei ali numa espécie de cura de um trauma, eu penso assim, opa, Kiko, parece que tem mais um degrauzinho para ir. A gente vai descobrindo questões e eu acho maravilhoso isso. Eu acho que isso... da vida, isso. Exato. E a vida nos apresenta situações novas que nos apontam gatilhos que a gente não conhecia. Então a gente vai percebendo medos, traumas, a gente vai percebendo processos emocionais, inseguranças, incongruências. Então, à medida que a gente vai transbordando, a gente também vai nos curando. Com certeza. Então eu não tenho que estar perfeito e pronto. Eu sempre costumo dizer assim que não espere ter autoconfiança para viver o seu propósito. Viva o seu propósito para ter autoconfiança. Bem, né? É bem isso mesmo. Né? É tipo assim, ande que tudo acontece no caminho, né? Sim. Então, assim, se você quer ter algo, você tem que começar. Porque é nessa caminhada que você vai tendo a coragem, você vai começando a se preenchendo. Então, mas o importante, com certeza, é começar. Mas antes de tudo, tem uma consciência do que a gente trouxe até agora, né? Essa consciência inicial do o que eu quero, dos meus talentos, que você trouxe, né? Que são os 3 importantes ali, que traz significado, né, para você. Então, assim, esse, gente, é o segredo, né, para poder caminhar. E nisso a gente não tá falando só de propósito, né, a gente tá falando de transformação, né, de autodescoberta, e tantas coisas estão aí intrínsecas dentro disso, tudo que a gente trouxe. Sem dúvidas. Agora, para as pessoas terem mais confiança ainda no que a gente está falando, existe algo científico que comprove de fato que o propósito contribui para a nossa vida? Uau! Absolutamente, Andréa. Que bom. Eu tenho me fascinado cada vez mais com os estudos científicos do propósito. E eu tenho tido também assim o privilégio de me conectar com os cientistas, né, do propósito ao redor do mundo. Então a gente tem viajado muito, tanto para fazer palestras quanto para participar de congressos, onde a gente tem conhecido, né, muitos cientistas. Eu queria até especialmente aqui fazer uma homenagem para um deles, que é o professor Michael Steger, da Universidade do Colorado, que se tornou um grande amigo. Realizamos um evento juntos em Lisboa. Ano que vem estaremos em Madrid com treinadores e professores da temática do propósito de vários cantos do mundo. E eu estava em um workshop com ele agora, após fazer uma palestra em Brisbane, na Austrália. Eu estava em Sydney com ele num workshop na Universidade de Sydney, onde ele estava apresentando as conclusões de mais de 1000 estudos sobre sentido e propósito na vida. Então, mais de 1000 estudos científicos apontando a relação do propósito com uma série de benefícios na nossa vida. Vou trazer alguns desses benefícios. Primeiro, a nível físico, propósito influencia diretamente em você literalmente ter mais longevidade. Então o que os estudos estão apontando é que pessoas com propósito, elas vivem mais. Não só vivem melhor, como vivem mais. Então você tem relação com questões cardiovasculares, relação com inflamação no corpo, relação com prevenção de doenças como Alzheimer, relação com capacidade de superar e suportar a dor. Então tem muitos impactos na saúde física, a nível biológico. Depois, tem impactos muito grandes na nossa saúde mental. Então, o propósito ele funciona como se fosse uma proteção contra a ansiedade e depressão. Não significa que você tem propósito, aí nunca vai ter ansiedade, nunca vai ter... Não, não é isso. Somos humanos. Eu, particularmente, vivi uma crise de ansiedade muito profunda, estando alinhado com o meu propósito. Agora, as chances disso acontecer são menores. E as possibilidades que você tem de se recuperar são muito maiores. Com certeza. Então, o propósito ele é um instrumento que nos protege contra uma série de questões relacionadas à saúde mental. Tá?
Saúde emocional também deve impactar. Essa era uma das minhas perguntas. Tanto, sim, né? sim. Saúde mental e emocional também impacta? E emocional também. Por quê? Porque o propósito, ele nos oferece um benefício extraordinário, que é uma maior capacidade de percepção de valor próprio, de autoestima. As pessoas que têm uma vida com propósito tendem a ter uma autoestima mais elevada. E só isso já é um impacto muito maior na saúde emocional. Sim. Na saúde emocional. Então, eu lembrei aqui também, a gente tem uma menor aderência a vícios. Sim. A gente tem uma menor aderência a relações tóxicas. A gente tem uma menor aderência a vícios, né? Válvulas de escape. Sim, sim. Então, é bem interessante. E quer ver uma coisa interessante que uma das pesquisas descobriu? Até engraçado isso. Que as pessoas que vivem o seu propósito são mais atraentes. Oh, deve ser, né? Porque isso é energia, né? Uhum. Se você tem uma energia mais vibrante, não tem como você não atrair. Não é uma Então, questão estética, é uma questão de energia. Olha que interessante. Sem dúvida, eu acredito nisso. Então, porque o legal. senso de felicidade também deve estar atrelado a isso, né? Você se sentir mais feliz, Completamente. Né? Mais grata. Esse é um dos benefícios também emocionais. Eu imagino. A conexão com o propósito influencia diretamente na nossa resiliência, que a gente falou anteriormente, tá? Para superar desafios. Sim. Influencia diretamente no desenvolvimento do nosso bem-estar subjetivo, nossa felicidade. Então, quando você olha hoje para as principais teorias que estudam e de alguma forma sintetizam essa questão tão subjetiva da felicidade, seja Martin Seligman com o PERMA na Universidade da Pensilvânia, seja o Tal Ben-Shahar na Universidade de Harvard e depois na Happiness Studies Academy com o Spire, seja o modelo de bem-estar psicológico da Carol Reef também, ou Sonja Lyubomirsky da Universidade da Califórnia. Todos esses modelos, no final do dia, apontam que propósito é um componente fundamental da felicidade. Muito bacana. Então, ele tem todos esses benefícios. E além disso, André, ainda tem os benefícios a nível de negócios e carreira. Abre portas, né? Sem Você dúvidas. Tá muito mais ali. Seu talento está vibrando também. Tá vibrando. É. E é muito mais legal a gente fazer negócio com pessoas que têm propósito. Com certeza. As pessoas querem se conectar mais com pessoas que vivem um propósito. É muito chato se conectar com pessoas que estão ali só para poder gerar indicadores e números e processos e tal. Porra, isso não preenche, isso Cumprir não gera... tarefas. Cumprir tarefas. Imagina. Então, assim, a gente precisa de um sentido maior. E aí, a nível de negócios, que é onde está 80% do meu tempo, né, com os nossos clientes corporativos, a gente tem um aumento do valor percebido da marca, então branding. Sim. A gente tem um aumento absurdo do engajamento dos colaboradores. Com certeza, imagino que impacta na produtividade e no desempenho. Total. E a gente tem um aumento assim muito alto do nível de conexão dos clientes com a marca. Então você, com esses benefícios, tem aí um resultado de lucratividade e crescimento absurdos. Então, olha quantos benefícios. Exatamente. Eu até queria deixar para o pessoal um link com um e-book chamado A Ciência do Propósito. Ótimo. Porque lá a gente me manda. aprofunda em tudo isso. Quero aproveitar que você trouxe isso e vamos falar assim dos seus livros. Gente, eu tô com um livro aqui do Kiko. Muita alma nessa hora. Bem interessante, eu adorei esse título. Fala assim, como é que você começou, né? Essa trajetória de propósito, ativando esse propósito na vida das pessoas, trazendo esse conceito. Né? É um ensinamento muito rico. E os livros, né? Quando é que você começou essa jornada, Kiko? André, gratidão por perguntar. Em relação a isso, assim, eu estava nos Estados Unidos fazendo faculdade. Né? Eu fui para lá com 17 anos, na verdade, para jogar bola e estudar. Então, eu ganhei uma bolsa, fui jogar futebol mesmo, futebol soccer, né? Não futebol americano. E eu me lesionei. Quantos anos você tinha? 17. Sim. E aí eu me lesionei a lombar, tive que parar de jogar bola e aí comecei a focar mais na sala de aula. E na sala de aula eu comecei a descobrir uma paixão por educação, empreendedorismo, negócios. E aí, em uma das minhas aulas lá, eu descobri uma empresa chamada Tom's Shoes.
Essa empresa era uma empresa que tinha um modelo chamado One for One, que é 1 para 1. Eu já vi isso, alguma coisa de sapatos que faz e Isso. ela doa outro, né? Exatamente. Eu já vi, muito legal. E aí eu via isso num livro, um livro que chamava Empresas Humanizadas, Sim. escrito pelo Raj Sisodia, fundador do capitalismo consciente, ao lado do John Mackey, que é o fundador do Whole Foods, aquele supermercado orgânico gigante nos Estados Unidos, natural. Eu li esse livro e conheci essa empresa como um case desse livro. Eu falei, não é possível. Não é possível, esse cara tá... Existe isso, né? A cada produto vendido, um é doado. Aí eu falei, vou comprar um produto para ver se é verdade. Aí comprei na internet, chegou lá a minha alpargata da Tom's Shoes. Falei, cara, que massa e tal. Aí, junto com a alpargata, veio uma mensagem. Parabéns, a sua alpargata gerou uma alpargata para alguém que precisa. Muito legal. E aí eu fui acompanhar ele e tal, e descobri que ele tinha escrito um livro. Aí ele escreveu um livro chamado Comece Algo que Faça a Diferença. Blake McCoskey. Nossa, que bacana. Aí eu falei, vou ler o livro desse cara. Tava no último ano da faculdade. Li o livro desse cara e falei, não é possível. Aí Não é possível. Não, eu lembro as sensações do meu corpo naquela época, assim, sabe? Falei, meu Deus, esse cara tá fazendo tudo que eu acredito. Ele tá fazendo bem e sendo bem remunerado, e construindo um negócio, e com liberdade, e com um propósito. Porque eu venho de um histórico de social, né? Até a adolescência, desde infância, tem várias influências aí, né? E aí eu já tinha essa mentalidade de querer fazer algo que fosse além do tradicional. Só que ali eu vi na prática isso sendo materializado. Aí eu comprei o livro dele. E no final do livro dele, tem uma parte de exercício, onde ele pede para você pensar no seu projeto. E aí eu fiz o meu TCC lá na faculdade, né, que não é TCC o nome, mas lá na faculdade, sobre a empresa dele. E vim para o Brasil com a visão de querer implementar isso aqui. Bacana. E foi aí que eu e Zé Pimenta, juntos, meu irmão, criamos a Eusaria. Poxa, muito show. Eu lembro da marca. Muito legal. Uma camiseta vendida, Sim. uma doada. Ainda existe, Kiko? Existe, mas é 100% online, sob demanda. Então hoje você entra lá, escolhe a sua estampa, escolhe a sua camiseta. Não tem mais loja como a gente teve aqui nos shoppings e tudo. Aí o que acontece? Criamos a Eusaria, aí conheço a editora Voo, que é a editora desse livro. Aí ela veio para um curso que a gente fez aqui sobre capitalismo consciente e tal, na época da Eusaria, com o nosso grande amigo Thomas. E aí ela falou, Kiko, vamos escrever um livro, vamos juntos. Você escreve a história da Eusaria, vai ser ótimo. Nossa, que bacana, que é a história desse livro. Que é esse livro. Aí, Muito quando legal. eu descubro, André, o livro que eu li desse cara lá nos Estados Unidos foi traduzido para o Brasil por essa editora. Nossa, que... Olha só. Não, foi surreal. Mas é isso que foi surreal. Os de vibração tá tudo interligado. O mundo tá ajudando a gente, de certa forma. Foi muito a gente lindo. só precisa aceitar e seguir, né? Fazer. Se render. Se render. É bem isso, o fluxo. É. É o fluxo do campo. Ele tá aí. Entende? E a gente precisa estar nessa energia para poder entrar nessa energia do campo. E tudo acontece para nos ajudar. Silenciar Que um pouquinho a bacana. mente. Escutar os sussurros do coração. Do coração. E aí foi isso. E aí eu sempre amei escrever, sempre foi a minha matéria preferida na escola. Nunca tirei 10 em nada, só em redação. De verdade, de verdade. Que bacana. Então sempre adorei escrever, e aí escrevi. E a partir daí começamos a ser convidados para dar palestras, treinamentos, sim. mentorias. Já são quantos livros? 10 livros, né? Que você já escreveu? Contando coautorias, sim. Bacana. Exatamente. Agora esse ano vai sair mais um. Até o final do ano. Nossa, gente, eu querendo começar o meu livro e ele já tem mas é viciante, viu? É viciante. Eu quero muito. Eu sinto que tem ali uma necessidade, um propósito muito forte por trás de contar a história e trazer também ferramentas que as pessoas ajudem e contribuam a se enxergarem, né? A, de fato, sair daquele papel ali de que elas se acham, às vezes, vítima ou que estão numa situação que elas não conseguem sair. Sem dúvida. Né? E aí ela vê caminhos que podem, sim. Né? Kiko, Exatamente, tá sendo exatamente. maravilhoso essa conversa com você. Se eu pudesse, eu não acabava nunca mais. Não, mas é de verdade, assim, muito interessante. E, assim, o que é pra você ter uma vida com propósito? Fica meio assim, porque você já falou tanto, mas Sim. qual é essa mensagem? Poxa, André, eu sinto que viver uma vida com propósito é viver uma vida fiel a você, né? Fiel a você. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente às vezes se trai, sabe? A gente se afasta da gente. Com certeza, a gente se trai muito. A gente se desloca da gente, a gente A gente não confia,
né? Não quer ouvir o que o nosso coração está dizendo, porque a gente não silencia. Não silencia. E hoje tem muito barulho fora, né? Se a gente não parar para silenciar, até dentro da gente, são as nossas questionamentos. Exatamente. Eu acho que viver uma vida com propósito tem a ver com fazer o bem com o que você faz bem. Entender que a sua vida é uma plataforma para você expressar aquilo que é de melhor dentro de você, não sob uma ótica motivacional e esotérica, mas sob uma ótica prática. Eu tenho valor com os meus talentos, com as minhas paixões, com os meus ideais, e há algo que eu posso realizar para contribuir com o ecossistema que eu estou inserido e que me permite ainda ser bem remunerado. Então eu digo que viver com propósito é ter um hobby remunerado. Ou seja, é fazer algo que você faria de graça e ainda assim ser bem remunerado por isso e perceber que a sua vida está sendo, de fato, uma jornada que vai além do ego, que vai além do eu, que tem a ver com o nós, que tem a ver com a coletividade, que tem a ver com o senso de unidade e não de separatividade. Sim. E, acima de tudo, uma vida que nos permita chegar lá na frente e a gente olhar para trás e pensar assim, poxa, estou tranquilo, porque eu ofertei o meu tesouro para os ambientes que eu estava inserido, eu busquei ser quem eu sou, eu busquei evoluir, eu busquei servir de alguma forma. Então, eu percebo assim que a gente um dia nasce e a gente toma uma inspiração, né? Então a gente sai do útero, aí a gente inspira e a gente chora. Aí vai ter um dia que a gente vai chegar lá no final da vida, a gente vai tomar uma expiração e vai fazer os outros chorarem. Então, entre essa primeira inspiração e essa última expiração, temos uma grande oportunidade. Com certeza. Uau! Uma jornada aí para viver e fazer. Uma jornada para viver e ser. E ser, né? Com certeza. Então, eu acho que viver com propósito é negar a possibilidade de não ter orgulho dessa jornada que a gente está construindo. Orgulho no sentido de, poxa, o que eu estou construindo tem valor para mim e para o mundo. Tem valor para o ambiente que eu estou inserido. Então, eu acho que quando a gente nega essa possibilidade de viver uma vida mecânica, robótica, automática, banal, superficial, e se entrega para uma jornada de evolução e contribuição, a gente está em alinhamento com uma vida com propósito. E quem está em casa e ainda não encontrou seu propósito, que dica você pode dar rápida assim, para ela se sentir mais, poxa, eu posso conseguir meu propósito, apesar de tudo que você já falou aqui, né? Sim. Mas um conselho, uma palavra que possa confortar essa pessoa que está buscando o seu propósito. Eu diria assim que, com muita humildade, com muita consciência de que esse não é o caminho perfeito ou ideal, mas com a convicção de que essa reflexão pode despertar algo relevante. E até gerar outras reflexões que também despertem outras coisas relevantes. Mas a reflexão lembre-se que é impossível encontrar o seu propósito, porque o seu propósito já te encontrou. Então não é sobre criar, encontrar, descobrir por aí um propósito. Sim. É sobre sintonizar com o propósito que já existe bem dentro de você. Bacana. Então, silencia a mente barulhenta, escuta os sussurros do coração, escuta as intuições da alma, escuta as respostas que te levam para você. Viver com propósito é abraçar a sua autenticidade, é ser quem você é. Então, o que você faz bem feito? Quais são as suas paixões? O que é inegociável para você? O que você acha que você pode gerar de valor para o mundo ao seu redor? Qual é a sua mensagem? Provavelmente as suas maiores dores, os seus maiores desafios, os seus maiores traumas são instrumentos de uma mensagem que você pode utilizar para, de alguma forma, abençoar. É bem isso. Alguém. E, acima de tudo, como que você quer ser lembrado no futuro? O que você quer deixar por onde você passa? Legado não é o que eu deixo para as pessoas, isso é herança. Legado é o que eu deixo nas pessoas. É o rastro que eu deixo. Exatamente. É o eco que eu deixo. Então pensa nisso. Começa silenciando a mente, exercitando a presença e respondendo a seguinte pergunta: no que eu sou extremamente bom naturalmente? E qual que é o bem que eu posso fazer com isso?
E você vai perceber que se conectar com o seu propósito é muito mais simples do que parece. Ele já está aí, basta você sintonizar com ele e começar a desenhar uma vida a partir disso. Muito bom. Kiko, como é que as pessoas te acham? Qual a sua página? Fala, porque com certeza vai criar muita curiosidade, as pessoas querem saber onde te encontrar. Claro, com certeza. Vai ser uma alegria, né? Poder manter aí a conexão com quem esteve com a gente. E, inclusive, me coloco à disposição para responder mensagens, dúvidas, conversas, opiniões, divergências, discordâncias, para a gente poder continuar conversando sobre isso. E eu estou ali no Instagram, no LinkedIn. Tenho evitado um pouco ficar muito preso ali àquela coisa dos stories, etc., no dia a dia, mas volta e meia eu estou ali apresentando alguma coisa. Nosso time também está sempre reproduzindo conteúdos do dia a dia. Sua página é maravilhosa, tem muitos conteúdos interessantes, vale a pena. Com Fala certeza. Aí, pessoal, Inclusive o time lá da Locomotiva, né? que cuida do nosso Instagram com muito carinho e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. E estamos ali, né? Kiko Kislansky no Instagram, tenho usado bastante o LinkedIn também. E, acima de tudo, buscar perceber aí quais são os eventos que a gente está conectado para a gente poder se ver pessoalmente, né? Nossa. Acho que isso é o mais legal, ver os eventos. Quem quiser também participar da primeira pós-graduação em propositologia do mundo. Quando é que ela começa? Já começou, mas são matrículas recorrentes, então a qualquer momento... Ela é à distância ou é presencial? 100% à distância, certo. Com aulas, módulos gravados, encontros de mentoria ao vivo comigo mensais. Quanto tempo aqui com essa... São 12 meses, um ano, 12 disciplinas, fundamentos filosóficos do propósito, fundamentos psicológicos do propósito, fundamentos mitológicos, espirituais, científicos, econômicos. É bem completo, é bem lindo. Bacana. Um time de professores extraordinário. E também temos essa oportunidade de realizar os trabalhos corporativos, né? Então, às vezes tem alguém nos escutando que quer levar um pouco dessa mensagem para os seus times, para a sua liderança. E a gente está sempre à disposição para trocar ideias sobre isso. Tá bom, maravilhoso, gente. E, olha, última pergunta, eu prometo. O que é ter uma vida em equilíbrio para você? Essa é a clássica do podcast, né? Com certeza. Essa tem que ter. Sabe, eu estava pensando, quando você, né, no começo comentou sobre essa pergunta, que eu sinto que uma vida em equilíbrio é justamente esse equilíbrio do ego e alma. É esse equilíbrio do espiritual e do material. É eu conseguir navegar nessas duas dimensões, nessas polaridades, sem me entregar 100% nem para uma nem para outra, porque uma precisa da outra. Com certeza. Então, assim, materializar a espiritualidade e espiritualizar a matéria. Eu acho que esse equilíbrio, que me remete muito ao equilíbrio do masculino e feminino também. Isso, em Yang, né? Em Yang, isso aí, completamente. Exatamente. Eu até tatuei por isso. Porque eu acho que acessar a sensibilidade, a amorosidade, a generosidade, a compaixão, mas também acessar a força, determinação, garra, perseverança. Tudo é necessário, isso aí. Então, eu acho que esse equilíbrio é algo que me move muito. Buscar esse equilíbrio, assim, é algo que me move e eu sinto que talvez seja a minha definição atual, assim, do que é uma vida em equilíbrio. Uma pergunta tão profunda. Nossa, muito bom, viu? Olha, obrigada por estar aqui com a gente. Muito grato. Com certeza você contribuiu muito. Foi, assim, uma mensagem de esclarecimento, de motivação e acredito que com certeza quem está em casa aí vai gostar muito desse podcast, viu? Esperamos que sim, né? Espero aí, né? Você faça muitas palestras, continue levando essa mensagem que é tão bacana, tão transformadora para as pessoas, viu? Vamos que vamos, vamos que vamos. Tem muito para realizar e fico muito feliz de ter me conectado aqui com você e ver que você também está nessa jornada de realizar através do seu propósito e que esse encontro tenha sido só o primeiro, né? Com certeza. O podcast está aqui, aí. Portas abertas para a gente falar um pouco mais dos seus livros também, viu? Então é isso, gratidão. Vamos. E muito grato. Você que está em casa, nossa, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Realmente ele tem, assim, muita informação valiosa, que vale você que está aí precisando entender um pouco mais sobre o propósito, entender mais o sentido, né, de fato da sua vida, enxergar seus talentos. Nossa, tá, assim, muito rico.
É um podcast para você compartilhar. E se você gostou, deixa seu like, gente. E aproveita também, me segue no Instagram, Andréa Cunha Oficial, que lá tem muita informação interessante. Também segue o Kiko, que esteve aqui com a gente, que vocês vão buscar mais informação e com certeza ter mais inspiração para a vida de vocês. Fico por aqui, eu espero você no próximo episódio. Um grande beijo.